Boa tarde pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Túlio. No vídeo de hoje eu vou trazer as atualizações e perspectivas do fundo PORD 11. O fundo vai conseguir manter o rendimento? O fundo vai melhorar o rendimento? O fundo migrou para CDI? Vem comigo que a gente vai acompanhar as atualizações ao longo do relatório gerencial. Começando o vídeo, eu sempre gosto de destacar a taxa de administração dos fundos, 0,9 ao ano, uma taxa competitiva, apesar de ter taxa de performance, que é algo que eu não gosto. É uma taxa um pouquinho menor que a média de mercado. Aqui é de 15%, geralmente é de 20%. Tá? Aqui a gente tem o valor da cota patrimonial e o valor de mercado, elas andam geralmente sempre próximas, esse fundo tem conseguido se segurar bem. Então, no último mês ele distribuiu 0,91, competência dezembro que está errada, de 22, e aqui já no começo do relatório gerencial tem uma informação bem interessante. Em dezembro, o CRI com frio foi convertido de IPCA mais 7,6 para CDI mais 4,7. Então aqui a gente observou uma troca de indexador. O CDI a gente sabe que está alto, então vai possibilitar um carrego bom, então ele fala aqui que tem um aumento de carrego, né? E também diversifica a exposição de indexador. Abaixo eu vou apresentar um gráfico para vocês para a gente observar qual é o maior indexador hoje do fundo. No começo do relatório gerencial, o fundo faz uma análise macroeconômica do país, bem interessante, e ele trata que é um cenário bem incerto. Então a gente tem aqui vários pontos que o fundo traz da uma eleição mais parelha da história, uma oposição com uma ideologia antagônica, a gente tem uma nomeação de equipe do governo que aparentemente não está orientada por motivos políticos, um presidente com dificuldade ali no parlamento, indicadores econômicos que podem vir com mais downside do que upside no curto prazo, juros elevados, endividamento das famílias, possibilidade de fortes ventos de proa no setor externo. Ou seja, diante de tudo isso, o fundo ele vem pontuando aqui longamente sobre as consequências que isso pode trazer para o país, uma elevação de juros, uma abertura da dívida. Então, a diretriz do fundo para 2023 vai ser qual? É a seletividade. Ao menos enquanto as expectativas não estejam mais sedimentadas, pretendemos olhar oportunidades de investimento com cautela ainda mais apurada do que nossa postura habitualmente cuidadosa. Quem conhece esse fundo sabe que o gestor ele tenta fazer sempre tudo muito cautelosamente e, diante do cenário nebuloso que a gente tem à frente, ele tem ido com mais cautela ainda. Isso porque a gente sabe que se os juros subirem, provavelmente não, os fundos irão cair, principalmente os de papel, e isso pode gerar mais oportunidade do fundo conseguir compras ainda melhores. Então, a ordem no PORD 11 é calma e seletividade. Olhando o relatório, a gente vê aqui a distribuição por cota, a rentabilidade do PORD contra o IFIX, então a gente consegue ver o PORD ganhando do IFIX, certo? Aqui é DRE, não tem muito o que falar, a gente teve um rendimento de dezembro de 0,91, tem aqui um pouquinho de resultado ainda acumulado. Aqui a gente tem as principais posições, né, por setores, digamos assim, então CRI corporativo, CRI pulverizado, um pouquinho de FII. Não concordo com isso, para mim um fundo de papel é interessante ter o máximo possível alocado em CRI, um pouco de caixa é interessante para aproveitar as oportunidades do mercado, e aqui é o gráfico que eu citei para vocês. A gente pode observar que o fundo ele tem hoje 34% em IPCA, 46% em CDI, tem um pouquinho em GPM, aqui está a parcela de FII pré-fixado. Se a gente pegar alguns relatórios anteriores, a gente vai ver que a exposição em IPCA era maior que a exposição em CDI. Então o fundo hoje, majoritariamente, ele está em CDI em relação ao IPCA. Tem aqui alguns outros índices. A gente tem aqui a taxa média da carteira, ela está interessante, tem aqui boas taxas. O fundo ainda deve sofrer um pouquinho com a deflação dos últimos meses, mas acredito que para fevereiro o fundo deve melhorar o seu rendimento, tá bem? Então, não só manter, mas eu acredito que o fundo consiga melhorar um pouquinho. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, eu peço para que vocês se inscrevam, deixem o like e principalmente o comentário, me falando como eu posso melhorar, como eu posso trazer para vocês informações de uma maneira mais clara, tá bem? Todos os dias aqui no canal, pretendo trazer vídeos comentando sobre fundos imobiliários e demais produtos e setores e notícias relacionadas aos investimentos, tá bem?
O fundo aqui ele traz uma planilha bem interessante sobre as garantias e a gente consegue ver os CRIs e quais são as garantias. Chegando aqui nos ativos, para o tamanho do fundo, que não é um fundo muito grande, tem um pouco mais de 300 milhões em PL, ele tem até aqui bastante posição. A maior aqui, mais ou menos 8%, que é o CRI do estádio, que está em CDI, então vai trazer uma rentabilidade interessante nos próximos meses. Olhando essa tabela, a gente vê aqui o vencimento dos CRIs, tá certo? Mandei para o RI do fundo, tá bem? Quem quiser, tiver alguma dúvida, pode mandar para o RI de qualquer fundo que eles respondem. Qual que é o duration da carteira? Então, quanto tempo a carteira ela consegue, qual que é o prazo dessa carteira, digamos assim. E a resposta que eu obtive foi de 32 meses, ou seja, é uma duration curta em relação a outros fundos de papel. Isso é interessante nesse momento porque o fundo vai conseguir, caso esse cenário macroeconômico que ele trouxe infelizmente piore, ele vai conseguir alocar em operações melhores. Então, assim, mantém a rentabilidade ou até aumenta. Tá? Tem algumas posições aqui em FIIs que a gente consegue ver. Canip até um fundo de papel. O hoje ele é de logística. Eu não entendi muito bem essa posição, mas enfim, é isso. E aqui ele traz os comentários das principais alocações, tá certo? A gente consegue ver aqui tudo bem detalhadinho. Pessoal, no mais é isso. PORD 11 é um fundo bem interessante de papel, tá certo? Importante ressaltar que não é nenhum tipo de recomendação esse vídeo. E aqui no final ele traz um pouquinho mais da estratégia. Do mais, é isso. Esse fundo compensa acompanhar, caso você não seja cotista, por essa análise no início do gestor. Ele sempre traz comentários em relação ao cenário macroeconômico ou até o cenário externo muito interessantes. Tá bem? Fica essa dica para vocês.